Bom dia, bom dia. Bom dia, minha gente. Bom dia, Espírito Santo. Que o Senhor esteja aqui no nosso meio. A Vaneida aí, bom dia, Vaneida. A tia Marise, bom dia, tia Marise. Quanto tempo. Carol, Marina, oh, que bom estar aqui com vocês, gente. Raquel aí, bom dia. Bom dia, Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, que o Senhor esteja aqui falando com cada uma de nós, com cada uma dessas mulheres. Espírito Santo, e que mais mulheres que precisam ouvir essa mensagem, que essa mensagem chegue até elas. Que o Senhor esteja aqui nesse momento falando conosco. Que não seja eu, porque se for para ser eu posso estragar a mensagem que o Senhor quer falar com cada uma de nós aqui hoje. Que seja o Senhor a falar e que essa mensagem reverbere nos corações. Amém. Bom dia, minhas amadas. Bom dia. Vamos mandar aquele belo aviãozinho, vamos mandar essa live aqui para mais mulheres. Para que mais mulheres estejam vendo aqui, estejam conosco aqui nesse momento. Quem não sabe onde é o aviãozinho é esse botãozinho aqui embaixo à direita na tela, o mais à direita. Tô mandando aqui. Quem tá mandando também? Ó. Vai chegar. Vamos lá. Vamos lá, pronto. Mandei pra muita gente. Ah, isso. Estão ouvindo aí o som dos pássaros? Estão ouvindo o som aqui tocando? Me dá um ok, está tudo certinho ouvindo a minha voz. Vamos conversando, porque em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar conosco. Hoje eu venho trazer uma mensagem que ontem mesmo, coisa mais interessante. Antes de dormir, a gente teve um momento devocional com a Liz. E o Espírito Santo falou pra mim, conta pra ela a história de Jonas. E aí, bom dia, Lucimar, Paulinha, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui. E eu tava contando, como eu tava dizendo, eu tava contando pra Liz. Aqui eu tô até colocando aqui o tema de hoje, do que a gente vai falar. E eu tava contando, eu sei que eu tava contando pra Liz a história de Jonas. Porque o Espírito Santo me mandou contar pra ela a história de Jonas. E eu falei, gente, que interessante. Da onde, né, o Espírito Santo tirou Jonas? Jonas não é uma coisa que a gente lembra o tempo todo, né? Vai contar uma história para um menino, você conta Davi, você conta Moisés, você conta tudo menos Jonas não é dos mais lembrados, né? E eu sei que quando eu tava contando a história de Jonas, o Espírito Santo falou para mim, conta essa história novamente para as mulheres do Leão, porque eu quero falar com vocês, eu quero falar com elas. E o Espírito Santo começou a falar comigo, começou a ministrar sobre esse texto da Bíblia. Se você tiver aí uma Bíblia e quiser pegar aí nesse momento, lá em Jonas, primeiro capítulo, pega aí para você acompanhar comigo. Para quem entrou por último, eu pedi para mandar essa live para todo mundo, para todas as mulheres que você conhecer, para homem também, se você quiser. Porque o Espírito Santo, ele quer falar. Nós estejamos atentas para ouvir para quem a gente, inclusive, precisa
propagar a mensagem, amém? E que inclusive tem tudo a ver com Jonas aqui hoje. O tema da mensagem hoje é: qual é o seu lugar? Onde eu preciso estar? Qual é o lugar certo para eu estar agora? Que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, que você esteja entendendo e que Ele esteja te trazendo luz de lugares errados que você está na sua vida, de papéis errados, porque aqui quando eu estou falando de lugar, quando o Espírito Santo trouxe para nós essa mensagem do lugar, aqui o Espírito Santo está falando conosco tanto no quesito geográfico, literal, então em qual cidade que você está, ou agora pela manhã, para qual lugar você deve ir, à tarde, em qual lugar você deve estar. Então, tanto falando sobre questões geográficas mesmo, em qual lugar o seu corpo deve estar. Mas aqui também a gente está falando sobre posicionamentos, sobre direções que a sua vida está tomando em diversas áreas da sua vida. Então, em qual lugar você está hoje como mãe? Qual lugar você está hoje na sua profissão? Onde a sua vida foi parar como mãe? Onde a sua vida foi parar como mulher? Onde a sua vida foi parar como esposa? Qual o lugar, qual o posicionamento que você tem tido hoje como mulher de Deus, como menina dos olhos do Pai? Qual lugar, como ouvinte, como ministrante, como estudante, como professora? E é o que eu quero falar aqui hoje. Existe um lugar que o Espírito Santo tem para você estar hoje. Posicionamentos em diversas áreas da sua vida. E que você precisa estar. E que se você estiver fora desse lugar, se você estiver fora, as tempestades virão. É o que a gente vai ver em Jonas. Aqui, falando de lugar, a gente também está falando de papéis que você está exercendo. Então, muitas das vezes, dando um exemplo aqui, o seu momento agora é de esposa, é de se entregar pelo casamento, e você está no lugar, muito mais no lugar de filha. Você está em posições erradas. Faz sentido para alguém aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que o Espírito Santo falou para nós? Lugares na sua vida, tanto literais quanto subjetivos, quanto emocionais. Onde você está? E qual é o lugar para você estar? Tá fazendo sentido? Sejam muito bem-vindas, Débora. Quanto tempo, Débora? Saudade de você. Saudade de você. Seja bem-vinda, Vanessa. Seja bem-vinda, Nanana. Que o Espírito Santo esteja falando aqui conosco. Que Ele esteja ministrando ao seu coração lugares errados que você está e que você precisa sair. Para quê? Para que o céu esteja limpo. Para que a chuva cesse, para que a tempestade cesse, para que o fluir de Deus finalmente venha para a sua vida e para a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então vamos ler lá em Jonas 1. Alguém aí já está entendendo onde eu quero chegar? Calma que eu vou me explicar, tá bom? Que o Espírito Santo esteja aqui trazendo luz a essa palavra. Então lá em Jonas 1, do 1 ao 7, diz assim, vamos lá? Todo mundo aí comigo? Dá um ok aí pra mim. Ela diz assim: o Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Vai, repara o comando para o lugar. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Desceu até a costa, até o porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Repara que ele fugiu do lugar que o Senhor mandou ele estar. Ele achou que ele podia, que daria certo para ele. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis e fugindo assim do Senhor.
Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar-se uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade tal que o navio estava a ponto de se despedaçar. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros desesperados gritavam cada um pelo seu Deus e atiravam pela borda fora o carregamento para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isso se passava, Jonas dormia profundamente no porão do barco. O capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas? Clama também ao teu Deus para ver se tem misericórdia de nós e nos salva. É interessante porque aqui, a Bíblia ainda fala que Jonas estava dormindo no meio da tempestade. A Bíblia, quando fala dormir, em muitos dos momentos ela não diz literalmente dormir. Dormir também diz respeito a uma falta de consciência, a uma falta de percepção. Então, muitas das vezes, assim como Jonas, você sem perceber, você sem ter a noção do porquê que está acontecendo tudo aquilo, você está em lugares errados na sua vida. E a tempestade está vindo e você está como quem dorme, você tá ali. Por que aquilo tudo? O que está acontecendo? Tem muitas das situações na sua vida e que enquanto você não pedir ao Espírito Santo para que te traga luz, enquanto você não se examinar, você vai estar como Jonas, dormindo no meio da tempestade. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Então por isso que a gente precisa a todo momento pedir ao Espírito Santo, revela-me. Para nós que estamos vendo e lendo aqui a história, parece claro que a tempestade estava vindo e que aquela embarcação eles poderiam afundar de vez, mas Jonas estava dormindo, ele estava sem consciência de que aquilo estava vindo por causa dele, porque ele estava no lugar em que não era para ele estar. Deus falou para ele que o lugar dele, naquele momento, era Nínive, pregando, falando sobre Deus, falando sobre arrependimento para aquele povo. E ele achou que o melhor lugar para ele naquele momento era dentro de um barco. Tá fazendo sentido para alguém aí? Que o Espírito Santo já esteja te trazendo luz sobre situações na sua vida. E lá diz assim, acorda, ele mandando Jonas acordar. Clama também ao teu Deus. E lá no 7 diz assim, a tripulação resolveu tirar a sorte, a fim de verificarem quem é que entre eles ofendera os deuses e provocara tamanho temporal. E a sorte recaiu sobre Jonas. Ou seja, foi evidenciado ali que quem estava onde não deveria estar naquele momento foi Jonas. Deixa eu te falar uma coisa, minha amada. Que o Espírito Santo esteja trazendo luz para nós aqui nesse momento. Quem estiver entendendo, diz aí, eu estou entendendo. Existe um lugar, existe posicionamentos que é para você estar neste momento. O Espírito Santo tem, ele, por exemplo, você casada, o seu lugar é ao lado do seu marido. Quem já fez o TAG, por exemplo, já viu sobre a questão das prioridades. Então, como eu disse, lugar aqui, a gente está falando tanto sobre questões geográficas, então a gente sim precisa pedir ao Espírito Santo para onde eu vou à tarde. Espírito Santo, me direciona onde é que o Senhor quer que eu esteja. E Ele direciona. Muitas das vezes nós só não ouvimos porque estamos cheias das nossas próprias vontades. Isso impede que nós estejamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Ou lugar diz respeito a posicionamentos. Então, por exemplo, no seu casamento, o Espírito Santo, nós como mulheres, ele nos fez para estarmos edificando a nossa casa.
Então, como a gente explica muito no TAG, por exemplo, uma mulher viril, ou seja, uma mulher que se impõe ao marido, uma mulher que é aquela que ela dá conta, uma mulher que ela quer ter o controle de tudo, isso não é difícil nos dias de hoje. Nada mais é, minhas irmãs, do que uma mulher que está no lugar totalmente errado. Uma mulher que está no lugar que não é o que foi feito para ela. E sabe o que vai acontecer quando você está no lugar errado? Tempestades virão. Anota aí para você não esquecer, porque foi o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Estar no lugar errado sempre vai gerar tempestades na nossa vida. Pode ser o lugar mais maravilhoso do mundo. Então, por exemplo, vamos supor, falando de lugares geográficos, às vezes você fala, olha, a Suíça é um lugar maravilhoso, mas não foi o lugar que Deus designou para você morar. Pode ser maravilhoso o que for, não fluirá vida para você na Suíça. Então, às vezes você fala, tem pessoas que, por exemplo, priorizam por completo o lugar de filha. E tá deixando não ver que fica em último lugar o marido, em último lugar os filhos. Lugar de filha é maravilhoso, não é? Mas você estando no lugar errado, no lugar que não te pertence, tempestades virão. Tempestades virão no seu casamento. Tempestades virão com os seus filhos. E às vezes você tá aí como quem dorme e você tá aqui. Por que que tá com tanto problema no meu casamento? Por que que meus filhos estão dando tanto trabalho? Minha irmã, deixa eu te falar, porque você está ocupando papéis. Você está em lugares nos quais você não deveria estar. Tá fazendo sentido, gente? Tempestades, estar no lugar errado, priorizar lugares errados, papéis errados, vão gerar tempestades na sua vida. E detalhe, as tempestades, elas são sinais. Então, toda vez que tiver, por exemplo, dando trabalho, dando problema no seu casamento, toda vez que estiver dando problema com seus filhos, toda vez que as finanças não estiverem indo bem, toda vez que você sentir que a sua vida não está fluindo, sempre se pergunte antes: eu estou desempenhando os papéis como eu deveria desempenhar? Eu estou no lugar certo na minha vida? Muito provavelmente você está no lugar errado. E isso tem gerado tempestades. E é interessante porque daí eu fui perguntando para o Espírito Santo e o Espírito Santo foi me mostrando. A tempestade, ela vem não porque Deus é mau. Deus não faz isso de castigo na sua vida. O seu casamento não tá aí tremendo, não tá cheio de problemas e Deus está permitindo isso. Não é porque Deus é mau, é porque Deus quer que você esteja se posicionando da forma que Ele quer que você posicione. Situações com seus filhos têm surgido porque você está no lugar errado, porque Deus quer que você se posicione da forma que é o correto. As tempestades vêm não porque Deus é mau, mas para que você mova. As tempestades vêm para te levar, a te posicionar e te levar ao lugar certo. E se você se permitir enxergar, se você se permitir ter os seus olhos abertos, se você clamar, ao contrário de Jonas, para que você não esteja dormindo e que a consciência venha para você, muita coisa vai ser transformada na sua vida, porque você está permitindo enxergar o que as tempestades significam na sua vida. E detalhe, que você estando no lugar errado, você atrapalha o fluir de Deus na sua vida e você atrapalha o fluir de Deus na vida de todo mundo ao seu redor.
Porque é muito interessante, por conta de Jonas, aquela tempestade veio para todos aqueles marinheiros e o fluir estava sendo impedido ali naquele momento. Então, no entanto que é muito interessante, tem um homem muito sábio que ele conversa muito comigo e com o Diego, e ele fala muito, ele fala, olha, a mulher, aqui falando do exemplo do casamento, né? A mulher leva o homem para onde ela quer. E toda vez ele fala isso pra mim, eu não sei se aquilo me traz alegria ou se aquilo me traz um peso danado. Porque daí eu penso, então se o meu marido tá como ele está hoje é porque eu não estou levando ele pro caminho correto. Porque realmente a mulher edifica a sua casa. Então, como eu estava falando, por exemplo, falando sobre lugares, uma mulher, quando ela tenta controlar o marido, quando ela tenta controlar a casa, que é diferente de edificar, quando ela tenta ela comandar, quando ela tenta ela ser o cabeça, já de cara, sabe o que vai acontecer? Tempestades virão. Peso virá sobre você. O seu marido, a tendência é ele começando a se diminuir. O seu marido, a tendência é de, inclusive, a vida sexual no seu casamento ficar detonada. Mulheres fortes demais, mulheres que se impõem demais. A chance de traição no casamento é gigantesca. E o que acontece? Tempestades vêm. Tô dando um exemplo aqui do casamento para você entender. E depois você ainda pode pensar, Deus é mau. O que Deus está querendo com isso tudo? Deus não é mau. As tempestades só estão vindo para que você acorde e para que você se pergunte, onde eu estou? Qual é o meu lugar? Para que você se reposicione de uma forma que as coisas fiquem no lugar e a tempestade cesse. Então, tempestades na nossa vida são muito mais para nos ajudar, são muito mais para corrigir rotas, são muito mais para nos levar a lugares corretos. Se nós permitirmos o Espírito Santo realmente abrir os nossos olhos, se nós realmente nos examinarmos e nos reposicionarmos. Tá fazendo sentido, gente? Então, por exemplo, vou dar mais exemplos aqui para você entendendo. Às vezes você tem sido super protetora com seus filhos, ou seja, você tem se posicionado, você está no lugar muito mais, uma mãe super protetora, uma mãe que protege demais os filhos, é muito mais como amiga do que como mãe, porque mãe coloca limites. Então, o que acontece? Mais uma situação aqui que a gente está falando, que você está no lugar errado. Você está muito mais no lugar de amiga do que no lugar de mãe. E filhos sem limites, o que acontece? Tempestades virão. O que eu estou querendo dizer aqui hoje? Presta atenção nas tempestades da sua vida. Presta atenção nas tempestades que estão acontecendo com você e ao redor de você, inclusive. E se pergunte, qual é o meu lugar? Eu estou no lugar correto? Muitas das vezes no seu ministério, minha irmã, Deus você já está no momento que é para você começar a falar, é para você começar a falar para as pessoas. E não necessariamente eu estou falando para você falar aqui em lives, para você falar em palcos, mas para você começar a abrir a boca, para você começar a falar para mais pessoas. E você tem se portado calada. Estar como ouvinte já não é mais o seu lugar. Já é hora de transbordar. Profissionalmente, outro dia desses mesmo, o Espírito Santo me mostrou
E em algumas áreas eu ainda estou como estudante. O Espírito Santo falou, não, acelera isso daí. Eu já tô te querendo, é lá na frente. E por desobediência, porque você tem se sabotado, você não está no lugar em que eu estou mandando você estar. Por isso que a sua vida não está fluindo. Financeiramente, quantas vezes eu dei até o exemplo aqui da mulher viril, né, que tenta ela comandar. Muitas das vezes o seu marido não está assumindo papéis na sua casa, não está assumindo a frente na sua casa, não está assumindo as finanças, porque você vai lá e assume na frente. E tempestades estão vindo no seu casamento, por quê? Porque você não está no lugar certo. Então, muitas das vezes, infelizmente, de forma religiosa, muitas das vezes a gente acha que a gente precisa aceitar tudo. Muitas das vezes Deus está querendo nos usar através de limites que a gente precisa colocar. Ou, em muitos momentos, é só sobre recuar, só. E a gente está achando que tem um mistério, que tem uma dificuldade ali, que, nossa, aquilo nunca vai se resolver se você pura e simplesmente recuar. Ou seja, sair do lugar errado que você está. A tempestade vai cessar. Porque é interessante que lá em Jonas diz que quando Jonas pulou do barco, a tempestade cessou. Então ali naquele momento, o fluir de Deus, a paz de Deus veio sobre todos aqueles que estavam ao redor, como veio para Jonas. Porque ele começou então a finalmente entender e ir para o lugar em que ele deveria ir. Pra gente finalizando aqui, lá em Gênesis 3, quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Eva pecou, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para eles? Onde você está? Cadê você? Quando Deus perguntou isso para Adão, Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que Adão tinha feito. O que ele queria era trazer a consciência para Adão. Era despertar Adão desse sono que estava fazendo com que ele não enxergasse tudo de errado que ele estava fazendo. Então Deus queria que Adão olhasse para si e se visse, se enxergasse naquele momento onde ele foi parar. Então, da mesma forma, Deus me pergunta e Deus te pergunta hoje: onde você está? Onde você foi parar? Onde você foi parar como esposa? Onde você foi parar hoje como mãe? Onde você está como profissional? Como está a sua posição em cada área da sua vida? Onde você está? Então, toda vez que as tempestades vierem na sua vida, não tema mais. Sim, pura e simplesmente agradeça e fale: tempestades não vêm para me detonar, não vêm para me acabar. Tempestades vêm para me mover, para me direcionar ao lugar onde eu devo estar. E então, diante da gratidão, pergunte para Deus: Pai, para onde eu preciso ir? Qual é o meu lugar? E aqui hoje eu quero te instigar a estar se perguntando sobre isso, tanto no quesito literalmente geográfico. Eu estou onde eu preciso estar hoje, eu estou morando onde eu preciso morar. Agora de manhã eu vou para onde eu devo ir. Agora à tarde, depois à tarde, onde eu devo ir, Espírito Santo? E que você se pergunte também em lugares emocionais na sua vida, em posicionamentos, em papéis. Espírito Santo, eu estou no meu lugar certo como esposa?
Espírito Santo, eu estou no meu lugar certo, como mãe, como filha. Eu estou priorizando o que precisa ser priorizado. Eu estou sendo a esposa que eu preciso ser. Eu estou sendo a mãe que eu preciso ser, que o Senhor quer que eu seja. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos. Ore aí nesse momento. Espírito Santo, o Senhor sabe. Vamos estar orando agora nesse momento, meninas. Espírito Santo, o Senhor sabe qual lugar nós precisamos estar nesse momento, nesse dia, neste ano. Quais papéis que nós precisamos ocupar, como nós precisamos nos portar, limites que nós precisamos dar, situações em que precisamos recuar, situações em que já deveríamos ter avançado há muito tempo e que não avançamos porque não ouvimos a sua voz. E tempestades têm vindo nas nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor sabe as tempestades que cada uma aqui tem enfrentado nesse momento. Que o Senhor esteja trazendo luz sobre o que está errado. Qual lugar nós estamos ocupando de forma errada? Para onde então nós temos que ir? Direciona-nos, Pai. Corrige-nos, Pai, como um Pai de amor. Que nós estejamos pulando mesmo de barcos em que não devemos estar e que estejamos ocupando o nosso lugar, onde nós devemos estar. Pai, que o Senhor esteja corrigindo rotas, que o Senhor esteja trazendo sentido, que o Senhor esteja trazendo direção, que o Senhor esteja trazendo luz, que o Senhor esteja, então, trazendo revelação e fazendo cessar as tempestades na nossa vida. Que o céu esteja aberto, que o sol esteja radiante nas nossas vidas, que a sua luz esteja brilhando sobre nós, seu rosto esteja refletindo sobre as nossas vidas, sobre nós, Pai, sobre a nossa face. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo direcionamento, que o Senhor esteja ecoando essa pergunta nos nossos corações. Qual é o meu lugar? Onde eu estou? Onde eu fui parar? Neste momento na minha vida, o que está errado? O que eu preciso reposicionar? O que eu preciso repensar nesse momento? Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Que o Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Que o Espírito Santo esteja falando com cada uma de nós aqui nesse momento. Que Ele esteja nos ajudando a corrigir rotas. Que Ele esteja nos posicionando no lugar correto, onde nós devemos estar. Amém? Um beijo para todas. Fiquem com Deus. Se tiverem dúvidas sobre essa palavra, se o Espírito Santo trouxer coisas que você quiser compartilhar, me procure. Que Ele continue falando no coração, nos nossos corações. Amém? Um beijo para todas. Fiquem com Deus.